Então nesta aula aqui a gente vai começar a fazer um overview do Blender, para, como já mencionado antes, para aqueles que estão iniciando possam acompanhar aí o nosso treinamento. Ok? Lembrando que esse treinamento é todo voltado para iniciante, embora iremos focar essa questão de escultura, que é uma das áreas que podem ser exercidas dentro do 3D. Então inicialmente, quando você abre o seu Blender pela primeira vez, ele vai abrir com esta aparência, essa interface que você está vendo aqui agora. Ao centro da tela, ele exibe essa janela aqui, que é chamada de Splash Screen, que nada mais é do que uma tela de boas-vindas, onde ela contém aqui algumas informações a respeito do programa, como por exemplo aqui acima a versão do programa, que é 3.2 beta, e contém aqui duas colunas, onde tem aqui algumas opções que são úteis para nós. No lado direito a gente tem os últimos trabalhos feitos no Blender, que são os arquivos recentes. Então os 5 últimos ele vai listar aqui. Se você estiver executando esta versão do Blender pela primeira vez, aqui vai estar vazio, não vai ter nenhum arquivo com o qual você trabalhou. Mas toda vez que você carregar um trabalho no Blender, realizá-lo e fechar o seu Blender e abrir novamente, ele vai listar aqui os últimos trabalhos que você executou. Na coluna à esquerda, a gente tem aqui a opção de criar novos arquivos. E esses novos arquivos podem ser criados a partir de templates ou presets, que na verdade são, podemos dizer assim, setores diferentes para a produção ou para o trabalho. Caso você vá trabalhar com animação 2D, você já tem aqui uma aba específica para isso, né? um workflow para isso, que vai acontecer o seguinte: quando você clicar aqui em 2D Animation, ele vai moldar a sua interface, ajustando ela para um padrão de animação 2D. Ou seja, ele vai trazer ferramentas, recursos, opções, para que fique fácil você trabalhar com animação 2D. Porque todos esses recursos já estão presentes dentro do Blender em qualquer uma das abas que você já tem. Porém, outros estão específicos apenas de cada aba, e ainda outros podem ser acessados independente da aba que você estiver. Mas para facilitar o seu trabalho, ele já lança para você aqui essas abas já com as ferramentas à vista, já fáceis aqui para você acessar. Se por exemplo você quer trabalhar com edição de vídeo, ele vai lançar uma interface aqui apenas para edição de vídeo, com a linha do tempo, com o gerenciador de arquivos e várias outras opções para facilitar o seu trabalho na questão de edição de vídeo. Então é como se fossem setores diferentes para a produção. Então, dependendo de cada setor que você vai trabalhar, você vai escolher uma aba diferente dessas aqui, tá? Essas opções elas são chamadas de Work Areas aqui no Blender. São apenas abas diferentes, predefinições para cada trabalho. Mas não se preocupe com essa janela aqui, ela é desnecessária, porque todas as opções que estão nessa janela estão presentes também através dos menus aqui na parte superior do Blender. Aqui abaixo você tem um botão de abrir, para que você possa navegar nos diretórios do seu computador e pegar qualquer outro arquivo que não está listado aqui nos recentes. E tem algumas opções aqui de sites do Blender para você fazer doação, visto que o software ele é open source e financiado por donativos voluntários. Então você pode, se desejar, estar fazendo algum donativo lá de qualquer valor para o Blender. São essas opções aqui. Essa Recover Last Session vai restaurar aqui a última sessão de trabalho que você estava executando dentro do Blender, mas eu particularmente nunca cheguei a ter curiosidade do que de fato faz ou como funciona. Eu só sei que é relativo a recuperar ali o último trabalho, a última sessão que você estava fazendo. Ok? Então, dito isso, podemos fechar essa caixa de diálogo. E só um detalhe antes de fechá-la, que essa imagem ela sempre vai trazer uma imagem que na verdade é um trabalho feito em Blender, criado por algum artista, e ele está aí para mostrar o poder da ferramenta, né? Provavelmente aqui nessa cena foi criado aqui uma pequena animação desses barcos aqui andando, foi construído todo esse cenário. Então isso mostra o poder do Blender. Filmes completos podem ser criados dentro desse software, e o fato dele ter todas essas work areas diferentes para diversos processos de produção permite com que você execute todo o trabalho dentro de um único software, sem precisar, por exemplo, levar o seu modelo 3D ou sua animação para um programa de edição de vídeo. Você já edita aqui dentro do próprio Blender.
vai fazer efeitos especiais, você não precisa levar para o After Effects, para o Fusion. Você já tem aqui as opções e ferramentas para criação de efeitos especiais. Então, tudo que você vai fazer no Blender, desde o desenho técnico ou do concept art até a renderização final, você faz tudo aqui dentro do software. Até mesmo roteiros, você consegue editá-los e gerenciá-los aqui mesmo dentro do Blender. Então é um programa muito versátil e extremamente poderoso, e por esse motivo esse é o meu programa favorito e o programa que eu quero usar aqui e estou usando nos meus trabalhos, né? Isso resume minha pipeline a um único software, isso é muito bacana. Ok? Então, para fechar essa janela, basta clicar em cima da própria janela ou em qualquer lugar aqui na interface. E aí ela desaparece. Aqui você tem, essa área maior, o chamado World ou Mundo, que é o seu ambiente 3D. Ele, por padrão, ele já vem com 3 objetos na cena, que é uma câmera, um cubo e uma lâmpada. Nesse primeiro momento você pode clicar nos 3 objetos com a tecla Shift apertada e pressionar Delete, para que esses objetos sejam excluídos. A gente não precisa deles nesse primeiro momento, tá? Inclusive eu vou dar um Ctrl Z. Na verdade vou deletar apenas a luz e a câmera, ok? E vou deixar o cubo para que a gente possa fazer algumas demonstrações de movimentação com este objeto, tá? Mas no futuro a gente vai deletá-lo, porque eu particularmente gosto de começar com a cena vazia. Então esse negócio aí de não apague o cubo, né, pra mim não cola. Então eu gosto de começar com a cena vazia, porque você, quando vai começar qualquer projeto artístico, você começa com um quadro em branco, uma folha em branca, para a partir dali desenvolver suas ideias, não é a partir de um cubo, né? Então eu não tenho essa vibe aí que muitos têm de deixar o cubo, tá? Vamos ao que interessa aqui. Aqui abaixo a gente tem essa timeline, que é a linha do tempo, na qual a gente pode fazer as nossas animações. Como no nosso curso a gente não vai usar animações, a gente pode simplesmente fechar essa janela ou até removê-la daqui. Eu vou simplesmente pegar ela aqui, clicar e baixar aqui, ó, deixar ela bem coladinha aqui, já que não vamos utilizá-la. Aqui à esquerda a gente tem essa pequena caixa de ferramentas, esse painel de ferramentas aqui, que pode ser exibido ou ocultado com a tecla T. T de Tool, né? Tool é ferramenta em inglês, então Tool ele vai habilitar ou fechar essa aba. Caso você queira mais espaço, você esconde ela. Caso você precise dela, você faz ela voltar aqui com a tecla T. Praticamente quase nada dela que a gente usa mais aqui a seleção, porque as outras opções a gente tem acesso a elas por meio de teclas de atalho, e um dos grandes trunfos aqui do Blender é o insano e excessivo uso de atalhos para facilitar e agilizar o seu workflow de trabalho. Sei que a princípio isso pode parecer chato e confuso para alguns, ter que decorar muitos atalhos, mas à medida que você vai exercendo isso se torna algo bem prático, porque começa a estar na sua memória muscular, você começa a fazer isso muito rápido e não consegue mais largar essa ideia. Acha até estranho para outro software ter que estar clicando em ferramentas para executar algum comando. Então vá por mim, com o tempo você vai gostar muito disso aqui. Aqui acima nós temos a barra de menus, que na verdade contém apenas alguns poucos menus. O primeiro deles é o menu de arquivo, onde você tem acesso a criar novos documentos, abrir documentos a partir do computador, abrir documentos recentes, salvar, importar, exportar e algumas outras opções. Ok? No menu de edição a gente tem algumas opções de desfazer e refazer ações, renomear arquivos em lotes, e temos acesso às preferências do Blender. Ao clicar nessa opção, ele abre essa caixa de diálogo onde você tem acesso a todas as configurações e alterações do software. Mas falaremos sobre isso mais à frente se necessário. Mais adiante a gente tem um botão de renderização, que é o menu de renderização, onde contém apenas opções aqui para você renderizar a sua imagem ou sua animação, ou visualizar a renderização ou a imagem já renderizada dentro do software. Ok? E aqui você tem o menu de Windows, onde tem algumas opções aqui de separar a janela
corrente da janela atual. Você pode separar janelas, no caso criar uma cópia da janela atual para ter uma janela flutuante extra para trabalhar. Você pode também estar navegando entre uma janela e outra quando tem várias abertas. E aqui tem um recurso que vale a pena mencionar, que poucos usuários do Blender conhecem, ou se conhecem não usam muito, que é a opção Save Screenshot e Save Screenshot Editor. O que essas duas opções fazem, na verdade, é dar um print aqui na sua interface para que você possa ter uma imagem disso para mandar para alguém ou para levar para outro software e rascunhar. Embora você possa rascunhar isso também dentro do próprio Blender, tá? Porque até certo ponto o Blender ele funciona também como um Photoshop. Então tem muito recurso aqui, é um software fora de comum. Ok? Então após ver aqui essas opções de menu, temos o último menu aqui, que é o menu Help, o menu de ajuda, onde contém aí todos os links para o site do fabricante, suporte, manual de ajuda e assim por diante. A partir daqui já não são menus, mas são abas, que são justamente aquelas work areas ou espaços de trabalhos diferentes dentro do Blender, onde cada um desses corresponde a um setor de produção dentro do software para o gerenciamento do seu trabalho em si de modelagem. Temos a aba de Layout, que pelo que o nome diz é apenas uma aba de apresentação. Aqui é para você apenas visualizar o seu modelo 3D. Ok? Aqui temos a aba de Modeling, que é a aba de modelagem, onde você de fato vai manipular o seu objeto. Temos a aba de escultura, que é aqui iremos trabalhar extensivamente. Temos a aba de UV Edit, onde você vai trabalhar com a edição de UVs, abertura de malhas, etc. Temos a pintura de textura, onde você vai pintar na textura do modelo, que é o modo até antigo do Blender, vamos dizer assim, diferente do modo que utilizaremos nesse curso. Temos o modo de Shading para aplicação de materiais. Temos o modo de animação, renderização, composição e vários outros que podem ser carregados dentro do software, como o de edição de vídeo, por exemplo. Mas não abordaremos nesse primeiro momento muitos desses menus não, dessas abas não. Iremos concentrar na aba de modelagem e na aba de escultura, e lá para o fim do treinamento abordaremos a parte de shading, que é para materiais, e por fim a aba de composition, para fazermos uma composição básica final do nosso trabalho. Ok? Aqui à direita a gente tem esse gerenciador de objetos que se chama Outliner, que é como se fosse um gerenciador de layers, e que é chamado aqui não de layers, mas de containers ou coleções, ok? Chamado de coleções, que é como se fosse containers para você guardar seus arquivos. Veja que o próprio formato aqui, o ícone dele é como se fosse um pequeno fichário, e dentro desse fichário você pode ter pastas. Dentro dessas pastas pode ter objetos e objetos dentro de objetos, e aqui você consegue ter layers e sublayers dos seus objetos em cena. Abaixo desse Outliner a gente tem essa barra enorme aqui com diversas propriedades, e é na verdade um gerenciador ou gestor de configurações, onde você pode alterar aqui o comportamento dos objetos, dos pincéis, das ferramentas e de tudo mais que você estiver usando. Alguns deles são estáticos, ou seja, são informações padrões do programa, e outros são dinâmicos, vão se ajustar ou mudar de acordo com o objeto, de acordo com a ferramenta que você estiver utilizando, ok? Agora podemos passar agora para o mundo aqui, que é essa janela principal maior. Vamos falar um pouco sobre navegação na 3D View do Blender. Para selecionar objetos, basta clicar em cima deles ou clicar e arrastar, criando uma caixa de seleção em volta do objeto. Para movimentar-se aqui, você vai usar a tecla Alt, a tecla Ctrl e a tecla Shift. Vamos então entender cada uma delas. Mas um detalhe ainda importante antes de fazer essa movimentação. Se você está utilizando o mouse, você não precisa para alguma dessas funções usar o Alt. Basta, por exemplo, rolar o scroll do mouse ou apertar o scroll do mouse em combinação com o Shift ou com o Alt ou com o Ctrl. Mas no nosso caso, que estamos utilizando uma Pen Tablet, que vai facilitar muito no processo de escultura lá na frente, a gente não consegue se movimentar dentro do Blender. Isso acontece
Eu não sei porquê, na verdade, não sei se é por causa do próprio Blender ou por causa da tablet específica que eu estou utilizando, o drive dela, alguma coisa. Mas para que ela tenha ação aqui, eu preciso vir aqui nas opções de Edit, Preferences. E aqui nas opções de Preferências, eu vou vir aqui na opção de Input, que é de entrada, e vou ativar essa opção Emulate 3-Button Mouse. Marcando então esta opção, venho aqui abaixo e marco Save Preference. E agora eu posso fechar essa janela. E agora a minha caneta vai funcionar como se fosse o mouse. Eu posso agora com a tecla Alt apertada, clicar e rotacionar aqui a minha cena. Isso rotaciona a minha vista em relação ao mundo. E aí eu consigo ver aqui em todos os ângulos diferentes. Caso eu queira movimentar a cena, eu vou pressionar agora o Alt e o Shift. E vou clicar e arrastar, movimentando aqui a minha cena. Com o Ctrl apertado e o Alt, eu faço o Zoom Out e o Zoom In. Veja que para todas essas ações com a caneta, eu preciso do Alt, tá? Aí o Alt sozinho vai rodar, o Alt com o Ctrl vai fazer o Zoom Out e o Zoom In, e o Alt com o Shift vai movimentar. Essas opções que a gente acabou de fazer com os atalhos Ctrl, Shift, Alt e o clique da caneta, estão presentes também aqui nesses ícones aqui, ó. Aqui você tem o Zoom Out e Zoom In. Aqui você tem a movimentação. E pronto, a rotação você não tem aqui, mas você tem esse botão que ele apenas muda da visão perspectiva para a visão ortográfica, que é uma visão que não exibe perspectiva ou distorção do objeto. Ok? Essas opções aqui diz respeito aos eixos de coordenadas do nosso ambiente 3D, que são esses eixos coloridos aqui. O verde representa o eixo Y, o vermelho representa o eixo X, e o eixo azul que você está vendo aqui, ele representa o eixo Z, mas ele não está presente aqui na cena, para que não fique muita poluição visual aqui. Mas se você quiser vê-lo na cena, você vai vir aqui nessas opções aqui abaixo das abas aqui, das work areas, e vai escolher aqui esse pequeno botão aqui com o nome Viewport Overlays, e aqui você tem os axes, que são justamente esses eixos, e veja que o Z está desabilitado. Ao clicar nele você habilita esse eixo azul, que é o eixo Z. Perceba que os três eixos se cruzam e se encontram aqui no centro do mundo. Esse centro do mundo é chamado de eixo 000, que é o ponto 000, ok? Na verdade o ponto 0 aqui, onde tudo se centraliza no mundo 3D, e essas linhas elas se intersectam, se cruzam aqui no centro então do mundo, e você pode começar a criar seus objetos a partir dessa origem ou desse centro, tá? Para não ficar poluído visualmente, eu vou voltar aqui em Viewport Overlay e vou desligar aqui o eixo Z. Se você quiser, você já pode desligar também esses outros dois, porque você com o tempo acaba pegando quais são as direções, mas para questão de aprendizado inicial eu vou deixar as duas padrões aqui habilitadas. Ok? Então já vimos sobre a movimentação dos objetos, já vimos como se localizar aqui na 3D View. Então isso resume aqui nosso overview básico geral aqui sobre o Blender. No próximo vídeo a gente vai abordar mais algumas dicas de interface e vamos ver também como manipular os nossos objetos.